Bom dia, dando início ao nosso Café com Conexão. Deixa eu levantar um pouco. Aí. E já vou colocar uma música que eu amo, lindíssima. Vamos nos conectando mais à espiritualidade, a Deus. E hoje eu vou falar um pouco quanto Deus nos fortalece, né? Bom dia, Irã. Bom dia, André. E eu vou falar o quanto somos inconformados. Precisamos ser inconformados para sermos instrumentos de Deus. Exatamente. Como assim, Thaís? Vocês vão compreender. Bom dia. Vão chamando os outros e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado nem volta, futuro não temos e hoje não acabou. Abraço, Mara. Não sabemos quanto tempo temos. Não sabemos. Bom dia, Fran. Então, faz isso aí, caso você tenha alguém do seu lado. Abraça, dá um sorriso, dá um bom dia. Transmite um olhar de compaixão, de amor, de respeito. Transmita fé, otimismo. Bom dia, Lúcia. Que bom você. Quanto tempo. Saudades. Bom dia, Rejane. Quem está do seu lado? Abraço mais, não tem ninguém? A primeira pessoa que você vê após a live, abraça. Fala o quanto ela é importante para a tua vida. Transmita fé e esperança. Saudades, Lúcia. Bom dia, Clédio. Bom dia, Cibele. 29, coisa boa. Às vezes o amanhã não vai chegar, então faça hoje. Demonstre isso hoje. Seja um instrumento de fé, de esperança, de otimismo na vida do outro. Eu recebo com muito carinho. Olha só, um abraço reikiano para você. E vindo de você, ó, já arrepiei aqui. Muito, muito, muito obrigada. Um abraço muito forte para você. Um abraço de luz. Que é isso que eu recebo de você. Então vamos lá para o nosso Café com Conexão. E eu já começo falando: seja inconformado ou inconformada para ser instrumento de Deus. Como assim? Eu não me conformo? Eu acho que sim, porque o inconformar te leva para uma evolução. Quem é conforme, tá tudo bom e eu permaneço do jeito que eu tô. Mas todo dia eu posso melhorar. Todo dia eu posso crescer. Assim seja, Lúcia. Muito obrigada.
Então já começa aí respondendo, que vocês sabem que as minhas lives elas começam com perguntas, porque a vida é feita assim de perguntas. Quem é você? Você é uma pessoa comum e conformada? Ou você é uma pessoa otimista e de fé? O que você anda atraindo para a sua vida? Quais são os tipos de pessoa que você está atraindo ou que chegam até você? Você anda atraindo lugares densos, problemáticos? Você anda atraindo pessoas negativas, pessimistas, repletas de conflitos? Você reclama muito? Você é uma pessoa com pensamentos ruins e pessimistas? Como são seus pensamentos no decorrer do seu dia? Bom dia, Pete. Bom dia, Fran. Bem-vindas. Perceba onde estão os seus pensamentos e como são as suas palavras. Eu vou começar pelo pensamento, depois eu vou passar para as palavras, porque tudo sim começa nos pensamentos. E Jesus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é otimista, quem é de fé, quem tem esperança, tudo pode. E se fortalece com Deus. O pessimista, o que reclama, o negativo, não se fortalece em Deus. Então já começa nos pensamentos. Bom dia, Ivana. E também existe uma lei universal. Semelhante atrai semelhante. O que você anda atraindo para a sua vida? Que tipo de situação? Que tipo de contexto? Que tipo de pessoa? Que tipo de lugar? Como que essa lei atua? Sim, porque se a lei universal diz que semelhante atrai semelhante, pessoas negativas atraem pessoas negativas. Pessoas negativas atraem situações negativas, situações ruins, ou seja, ela vira um imã de coisas ruins na vida dela. De coisas, pessoas, lugares, vivências, experiências. Pessoas difíceis atraem situações difíceis, atraem situações complicadas. Por isso que você atrai aquilo que você pensa. Ai, Thaís, mas eu tô atraindo, mas eu não penso. Faz um dia de exercício, mas esteja atenta realmente aos seus pensamentos. Porque às vezes você fala: ai, eu sou otimista, eu tenho fé. Qualquer situação bateu, ai, que porcaria. Ai, que isso acontece comigo. Você já está na reclamação. Então perceba as suas palavras e os seus pensamentos no decorrer do seu dia. Eu já falei isso em uma live. Não adianta você passar o dia inteiro pensando coisa boa se 15, 20 minutos você profere xingamentos, palavras ruins, ofensas, críticas alheias. Então, o que você anda atraindo para a sua vida é o que você anda pensando e falando com mais frequência. Se você anda atraindo coisas difíceis, pare e comece a se auto-observar. Seja o observador de você mesma. Exatamente, isso aí é um treino, mas é magnífico. Bom dia, Lê, bom dia, mãe. Porque quando você consegue observar a situação de fora, você toma consciência muito mais rápido do que como você olha para aquela situação, como você reage, o que veio para você falar e você conseguiu segurar, ou o que de fato você falou, o que você pensou. Perceba como que você anda falando. Qual está sendo a sua reação perante cada situação? Quando você começa a analisar isso com mais calma, respiração te traz para uma atenção presente, você percebe como
que as coisas em volta estão e como as pessoas também estão reagindo. Então, se você está num lugar no qual as pessoas estão reagindo com raiva, com discórdia, com desprezo, com ressentimento, você também não está emanando isso dentro de você? Palavras têm poder. Gente, e tem poder. Cristo já falou, fortalece em mim. Você não está fortalecido em Deus falando que a vida é uma droga. Porque eu escuto isso de algumas pessoas, que a vida é uma porcaria, a vida é uma droga. O que essa pessoa vai atrair para ela? Uma vida de porcaria, de droga e de coisas ruins. A vida é bela, a vida é magnífica. Deus é um Deus maravilhoso. O que você vai atrair? Uma vida bela, magnífica e de coisas maravilhosas. E que a situação difícil, quando vir, você vai enxergar com os olhos de otimismo, fé e esperança, e não de pessimismo e negativismo. Então, se palavras têm poder, e aqui, mais de uma vez nas lives eu já falei, declare sobre a sua vida e a vida do outro. Palavras e declarações têm poder, ou seja, tem poder de materialização. Sim. Ah, Thais, eu não acredito. Então, tudo bem, você não tem fé? Sinto muito, porque se eu declaro que Deus vai me dar um dia magnífico, se eu declaro um dia de harmonia na minha família, se eu declaro um dia de trabalho, de prosperidade, e eu acredito nisso com fé, é isso que vai acontecer. Declara da boca para fora e o pensamento está lá no negativo, ou nem declara. Nós temos o poder de materialização e nós temos inúmeras provas com relação a isso. Pessoas que já vieram e demonstraram o quão é importante o pensamento e as palavras. Tem um livro, tem 2 livros, aliás, que chama, um é O Segredo e outro é O Poder do Subconsciente. É livro de cabeceira, é livro para vocês terem. É livro para ler e reler. E tudo tá aqui. Tudo começa no pensamento. E quando você tem um pensamento positivo e você declara de forma positiva, você tem um poder de materialização. Tudo que você profere funciona como um imã na sua vida. Se você profere coisas boas, vai estar atraindo coisas boas. Se você profere coisas ruins, é isso que você vai atrair. Então, tudo que você emana, volta para você. Por isso que às vezes eu falo, às vezes alguém chega e fala, ai, tal coisa. Eu falei, cuidado com o que você está emanando. Isso volta. Então, o que você profere funciona como uma bússola na tua vida. Ela vai te levar e te indicar o caminho. Só que se você anda proferindo coisas ruins, medos, insegurança, é esse caminho de medo, de insegurança, de coisas ruins que você vai trilhar. Se você profere coisas que você é boa naquilo que você faz, que você é uma pessoa segura, que você tem mãe e pai, que você tem Deus no teu coração, é esse caminho de segurança, confiança de Deus que você vai trilhar. E isso eu presenciei isso, eu presto atenção um pouco mais hoje, aliás, muito mais hoje do que algum tempo atrás. Se você às vezes está num ambiente, você percebe alguma pessoa que vai falar assim, não faz isso porque vai acontecer uma tragédia, algo de ruim vai acontecer, e em seguida acontece alguma coisa ruim. O poder da palavra. Fala, vamos ver se isso aqui é uma coisa segura ou não, vamos analisar, mas começa a proferir coisas ruins, vai acontecer algo ruim. Esses dias, por sinal, passou isso, presenciei uma situação dessa, passei por isso. E daí todo mundo começa a vibrar no medo. Então respira. Então aconteceu uma coisa difícil no qual várias pessoas vibraram no medo, vai acontecer algo ruim, uma pessoa se machucou e a gente fica mal. Não vai acontecer nada ruim. Temos que ter fé e ninguém estava fazendo uma coisa errada.
Não, era só uma brincadeira. Mas qual é a energia, qual é o foco que eu estou colocando naquela situação? Em contrapartida, aconteceu já coisas muito boas. Por quê? Porque eu não entrei naquela densidade. Então eu cheguei num local no qual as pessoas estavam extremamente raivosas e reclamando. Porque as pessoas aqui não atendem bem, porque aqui é tudo demorado, porque eu tinha horário às 9 e pouco e já é 10 e pouco, e só reclamação. Bom dia, Kelly, bom dia, Adriano. E eu cheguei nesse lugar, não tinha horário agendado, inclusive isso aqui aconteceu ontem, eu falei, caramba, nós ganhamos aqui na Mega Sena, Deus colocou a mão hoje e abençoou a gente abundantemente. Ele abençoou todo dia, mas foi algo muito sobrenatural. Tinha que emitir um cartão cidadão para minha mãe, história da vida real, né? E não tinha agendado, tinha que ir a Curitiba, mas eu fui no centro português aqui, cheguei lá, falaram, nossa, o cônsul tá aqui hoje. Eu falei, tá, ele vem todo mês? Não, é coisa mais rara ele vem a cada 2 anos. Ou seja, eu cheguei num lugar no qual eu precisava ir até Curitiba, falar com o cônsul para emitir esse cartão cidadão, e ele estava aqui em Maringá. E as pessoas lá reclamando da demora no atendimento. A hora que ele saiu, eu expliquei a situação, que era para minha mãe, que ela não morava aqui, se tinha como atender sem horário pré-agendado, que as pessoas já tinham agendado. Ele falou, vou ver se eu consigo. Falei, não, me dando 2 horas ela tá aqui. Tudo bem. Ontem mesmo ligou, minha mãe veio, fez e foi embora. Porque eu simplesmente falei, deu certo, se for para dar certo, vai, se não for, eu vou para casa. Mas eu não fiquei naquela vibração das pessoas. Pelo contrário, eu olhei aquele lugar e senti uma gratidão enorme. Pô, ali eu senti a força dos meus ancestrais em cada detalhe. Quem olhou meus stories ontem percebeu isso. Então é você não entrar numa situação densa, porque nós vamos nos deparar com isso no nosso dia a dia. Como eu me deparei. O quão eu entro, o quão eu saio rapidamente. Eu creio. Exatamente, Lúcia. Eu não entrei, eu simplesmente me posicionei ali, falei o que precisava falar, pedi uma solução, ele me atendeu, anotou um número e me ligaram de tarde. Você vê como as coisas podem ser muito mais fáceis e leves, desde que você esteja no seu lugar e que você olhe aquela situação com gratidão e respeito. Primeiro que eu já falei, não, Deus, eu não tô acreditando que o homem tá aqui. Muito obrigada, Deus. Então, se for para dar certo, vai dar. Coloca a tua mão. Não precisou fazer uma viagem a Curitiba, porque eles estavam aqui. E aquelas pessoas, por sinal, 2 que estavam de manhã, minha mãe chegou lá 4 e pouco da tarde, elas não haviam sido atendidas. Ai, que absurdo. Não sei, o contexto é dela. Por que ela teve que esperar? O que ela tinha que aprender com aquela situação? Sinto muito, mas talvez se a pessoa chegar lá no lugar dela, que eu chamo lugar de força, posicionado e com respeito, talvez ela já tivesse sido atendida de manhã. Então perceba que a situação vem para te ensinar algo. Aprenda com aquilo e agradeça. E quando acontece algo sobrenatural, saiba que é Deus agindo, agradece também. Olha ali, a Cibele, como é difícil a gente ficar perto de pessoas que só reclamam, né? Às vezes tenho vontade de sair correndo para não ouvir. É bem difícil, Cibele, a gente manter a nossa vibração alta em lugares assim. É um lugar que eu preciso ficar, que eu tenho que ficar. Por exemplo, ali eu tive que ficar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Eu desfoquei. Eu fui olhar, filmei aquela parede, fui lá, eu falei, caramba, olha que obra de arte, olha que lindo, parece que eu tô em Portugal aqui, me sintonizei com a força dos meus ancestrais. Se eu pego e sento do lado dessa pessoa e começo ali, ó, não, porque é um absurdo, porque não sei o que... Vocês acham que aconteceu o que aconteceu? Eu tenho certeza que não. Ali, ó, minha mãe, Deus faz mais do que esperamos. Exatamente. Muito mais. Para viver uma vida extraordinária, faça você coisas extraordinárias. Saia de lugares, de ambientes, trabalhe o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual. Cuida disso.
Então, se o que você pensa funciona como uma bússola, tenha pensamentos que te levem a um caminho de prosperidade, abundância, de fortalecimento, de posicionamento, de coisas sobrenaturais. Queira viver isso. Pense nisso. Agora, se você reclama, xinga, é pessimista, você acha que o teu caminho vai ser qual? Seja extraordinária para viver uma vida extraordinária. É sobre isso. Muito obrigada, Lúcia. É sobre isso. Palavras negativas te levam a caminhos incertos que bem provável vão ser frustrantes na sua vida. Palavras positivas, de fé, de esperança, te levam a caminhos repletos de conquistas, realizações e vitórias. Tudo começa no seu mental, tudo começa nos seus pensamentos. O quão você está sendo positivo, o quanto você está sendo otimista. Tá fazendo sentido aí? Quem aqui é realmente otimista e tem fé e esperança? Se você é, saiba que você vai passar por situações como eu passei ontem. Por isso que nós precisamos estar constantemente fortalecendo a nossa fé. Agora, se você não é, se você percebe que você anda realmente num caminho incerto, sem propósito, sem realização, por amor a você, a Deus que te deu essa vida, a seu pai, a sua mãe, ao que você tem aí de mais precioso, faça algo por você. Faça algo por você. Pessoas comuns. Você é uma pessoa comum ou de fé? Nossa, Thaís, como assim? Sim, pessoas comuns tendem a ser pessimistas. Por quê? Porque o comum é o conforme, é aquele que tá bom do jeito que tá, que eu não preciso melhorar, que a vida vai ser desse jeito mesmo, que perdeu as esperanças e tudo mais. Pessoas de fé, elas são otimistas e elas procuram, elas desejam e elas querem melhorar, crescer e evoluir diariamente. Pessoas comuns, elas vivem a mesma vida a vida inteira. Por isso que você tem que ser o inconformado. O inconformado de viver o amanhã da mesma forma que eu tô hoje. O inconformado de viver o ano que vem da mesma forma que eu tô hoje. O inconformado de não impactar a vida do outro. De não ser um instrumento de Deus na vida do outro. Olha só, me orgulho aqui de você, querida. Como é bom para prof ouvir você professando dessa forma. Sua alegria, seja de fé e profetize amor. É sobre isso. Tô arrepiada, tô emocionada, porque ela plantou muitas coisas aqui dentro de mim. A Lúcia, uma tremenda mestre, professora, consteladora, que eu tive a honra, o prazer de estar ao lado, de aprender, de receber dela tanta coisa. Eu recebo e fico comigo. Aí eu tô sendo uma pessoa comum. Agora eu recebi e eu levo adiante. Eu levo uma palavra de fé e de esperança. Eu levo para vocês aquilo que impactou a minha vida. Isso é ser uma pessoa que está a serviço de um bem maior, que é instrumento de Deus na vida do outro. Então, você precisa ser, sim, uma pessoa inconformada de viver ao acaso, de viver uma vida só por viver. Você precisa estar inconformada para viver algo sobrenatural, porque é no inconformado que você vai fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias e vai viver uma vida sobrenatural e extraordinária. Bom dia, Marcelo, bom dia, Pri, bom dia, Sônia, bem-vindos e bem-vinda. Então, seja uma pessoa otimista, porque a pessoa otimista, ela enxerga
o problema como uma oportunidade de crescimento. Ela enxerga o problema como um todo. Que sim, o problema acontece aqui, mas ele está reverberando aqui. Isso é o sistêmico, tá? Então eu consigo entender que esse problema veio como uma oportunidade para mim crescer e isso aqui vai impactar o todo. A pessoa conformada, ela enxerga o problema isoladamente. É aquilo ali e daí eu resolvo aquilo ali, não vai mudar nada. Ela tem essa tendência do linear, do fragmentado, da divisão. A pessoa que é otimista, ela enxerga o todo, ela enxerga que tudo está conectado e que sim, isso aqui vai me ajudar lá adiante. E talvez hoje, com o conhecimento que eu tenho, ou com essa dificuldade, eu ainda não consigo enxergar a solução aqui, ou o quanto isso vai reverberar lá na frente, mas eu sei que reverbera. Então eu vou e faço. Eu vou e olho isso como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. O inconformado, não. O inconformado, não. O pessimista, não. É isoladamente, é fragmentado, é divisão. Isso não é um pensamento sistêmico. Então, você ser inconformado te leva a você sair da sua atual situação. Mas, Thaís, quem disse que eu quero sair? Não é que você precisa sair e viver outra coisa. O que significa é que você precisa continuar um processo de evolução, continuar um processo de crescimento espiritual, mental, emocional. Viver de justificativa, viver de reclamação não te faz vitorioso, não te faz vitoriosa. Te torna uma pessoa medíocre e frustrada. E se você deseja viver na média, você é um medíocre. Sinto muito para quem não concorda, mas é isso. Eu preciso fazer o sobrenatural todo dia. Eu não vou ficar na média. Na média é o comum, é a maioria. Queira fazer o diferente, queira fazer algo a mais, queira impactar as pessoas. Seja otimista, veja a esperança onde a maioria ainda não vê. Seja um instrumento de luz e amor na vida do outro. Não seja um instrumento de dor e fracasso. É sobre isso. Queira viver acima da média. Acima no sentido de que se você está num ambiente, você sempre vai estar entre aquelas que são mais otimistas. E daí você vai se conectar a pessoas mais otimistas, mais prósperas, mais abundantes, de mais fé, de mais realização. Tá bom do jeito que tá. Você vai colher o que você tá colhendo. Para você colher algo a mais, você precisa adubar um pouquinho mais. Você precisa regar um pouquinho mais. Você precisa plantar um pouquinho mais. Ou você colhe mais do mesmo. E não é culpando o outro que você se torna otimista. Não é terceirizando a sua responsabilidade. Deixa eu parar, precisa sair. Gratidão, fazer o meu dia extraordinário. Amei ouvir você, ser inconformado e levar esse conhecimento com tanta sabedoria. Deus abençoe. Amém, assim seja. Deus te abençoe abundantemente, Lúcia. Então não é culpando o outro, terceirizando a responsabilidade, entrando em desespero, que você se torna otimista, que você vive o sobrenatural. Não. Isso quem faz é a vítima. A vítima terceiriza, a vítima procura culpados, a vítima reclama, a vítima carrega uma ferida emocional da infância. E a vítima, ela procura o quê? O que toda vítima procura? Um salvador ou uma salvadora. Ela procura alguém para salvar a vida dela. Então, é uma ferida da sua criança. A vítima, no fundo,
Durante a infância dela, em algum momento ou em vários momentos, ela não se sentiu vista, amada, valorizada pela mãe ou pelo pai, ou por ambos, ou pela família. Então, o que acontece na vida adulta? Ela fica procurando esse amor, essa valorização, esse respeito, a solução para os problemas em terceiros, nos outros. Porque ela não assume a responsabilidade pela vida dela. Então é a vítima do mundo e da história. É aquela pessoa que reclama de tudo e todos o tempo inteiro, porque a vida dela não dá certo, porque ninguém ajuda, porque para a amiga é mais fácil do que para ela, porque para o irmão sempre foi melhor, porque a mãe dá mais atenção para o irmão, porque o pai dá mais atenção para a irmã, porque ninguém segue ela nas redes sociais, porque no trabalho dela ninguém ajuda. Isso é a vítima. Inconscientemente, ela carrega um vazio de mãe e de pai. Ela quer, no fundo, se sentir amada, vista pela mãe e pelo pai. E fica projetando isso nos outros. Ah, porque meu marido não sei o que lá, porque meu filho não me ajuda, porque minha irmã é isso. E até quando ela vê alguém se dar bem, prosperar, se realizar, ela tem até um pouco de raiva. Ela fala assim, porque também para você é muito fácil. Essa é a vítima adulta, na vida adulta, porque na verdade ela está sendo uma criança. Olhar para a tua criança interior, curar isso, ressignificar a relação com o seu pai e com a sua mãe, te leva para uma vida adulta. E a vítima, eu falei que ela procura um salvador. Quando ela encontra um salvador, bem provável que entra um terceiro como perpetrador. Então forma-se a triangulação. Um fica se alimentando do outro. Vítimas não fazem dinheiro, vítimas não se relacionam, vítimas não prosperam. Não seja vítima. Saia do vitimismo e tome posse da sua vida. Seja responsável pela sua vítima. Tome posse dos seus talentos. Vítima não reconhece talento, ela só brinca. Ela não leva, às vezes, um relacionamento a sério. E ela fala que é o outro que não leva o relacionamento a sério. Perceba se você não está num papel de vítima na sua vida. Curar sua criança interior e confiar em Deus. Assim você vai se tornar forte, imbatível e vitoriosa. Como que eu curo a minha criança interior? Tomando teu pai e tua mãe. Fazendo um movimento lá na tua infância. Preenchendo aquele vazio que você viveu na infância. Então, a vítima, muitas vezes, o pai e a mãe estavam em casa, mas ela não sentia vista. E cuidado! Porque na nossa época não existia o eletrônico. Será que a gente não está criando um monte de vítima dentro de casa? Por quê? Porque você chega e talvez você vai primeiro para o celular do que para os seus filhos. Então, talvez se você é a vítima lá com seu pai, com a sua mãe, que eles não te viam, não te deram amor, será que você não está criando vítimas dentro de casa? Perceba isso. Porque se teu filho às vezes fala, mãe, me dá um abraço, mãe, eu queria falar com você, depois eu falo, depois eu vejo, cuidado. Que enquanto você está cobrando do teu pai, da tua mãe, algo que você entende que eles não deram, talvez você está faltando aqui com os seus filhos. Reflita sobre isso. Então é curar essa relação com teu pai e tua mãe, confiar em Deus, aí sim você se fortalece e você se coloca no seu lugar. Então a minha mensagem de hoje é que você seja inconformada com a sua atual situação, para você sim atuar como uma mulher ou um homem de Deus, para você se colocar como um instrumento de Deus no mundo, na vida dos outros, cumprindo seu chamado,
cumprindo o seu propósito, a sua missão, o para que você veio e tendo a certeza que Deus está contigo, fortalecendo e conduzindo. Mas você precisa ter fé, otimismo e esperança para trilhar realmente um caminho de fé, otimismo e esperança. Viva o hoje como se não houvesse amanhã. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Eu comecei a live falando: olha quem está do teu lado, dê um sorriso, um abraço, um beijo, um bom dia com otimismo. Olhe para o lado. Eu falei, se não tiver ninguém, a hora que você acabar essa live, a primeira pessoa que você vê, de repente no elevador do seu prédio, a hora que você sair na rua, dê um sorriso. Mas um sorriso que você transmita fé, esperança e otimismo. Não um sorriso que transmita pessimismo e negativismo. Se você emana e volta, o que você vai emanar hoje com a primeira pessoa que você vê? Seja inconformada para evoluir. Se você é comum, conformada, você não evolui. Eu preciso me inconformar com minha situação atual para me procurar cada vez mais melhorar, crescer e evoluir. Abandone o pessimismo e agarre o otimismo. Agarre a fé, agarre a perseverança, a esperança num mundo melhor. E que por vezes é um mundo muito difícil. Só que se eu baixar a minha energia, deixar os meus pensamentos ruins me conduzir, manipular, é esse mundo que eu vou viver. Se eu tô numa situação difícil, eu consigo me levar para uma situação de fé, de perseverança, de otimismo e me conectar com pessoas que são assim, o seu caminho vai ser próspero e abundante. E é Deus que te fortalece. Se conecte diariamente com Deus. Diariamente. Porque é em Deus que você fortalece o seu espiritual. E isso vai te levar a ter pensamentos mais edificantes. Cuida dos seus pensamentos. Como um bem precioso que você tem aí dentro de você. Porque o teu pensamento te leva a ter palavras e ações que vão te levar a ter resultados. Então, tenha pensamentos, palavras, ações edificantes, positivas, otimistas, de compaixão, de amor, de paz, de alegria na sua vida e na vida do outro, porque é isso que vai retornar para você. Bom dia, Flá, Bia, Pedro e tia Helena. Bem-vindos, bem-vindas a todos. Já finalizando a live aqui, desejo que Deus te fortaleça e desejo muito que a partir de hoje os seus pensamentos sejam, sim, pensamentos edificantes, positivos, pensamentos bons, para você viver essa vida positiva, edificante e boa que todo mundo deseja. Fez sentido aí? Gostaram? Então vamos para a declaração, né? Eu falei que palavras têm poder, né? Então eu declaro um dia de pensamentos positivos, de fé e de esperança na minha vida e na vida de vocês. Está feito, está feito, está feito. Mostrem-me. Então é sobre isso. Vai assistir agora, já tá lá no meu feed, tia. Muito, muito obrigada. Muito linda sua mensagem. Gratidão. Gratidão a vocês aqui. A live é sim um momento de otimismo, de espiritualidade, de pensamentos bons. Então já pegue isso como uma âncora no seu dia a dia. Deus abençoe você também, Pri. Um beijo grande e até amanhã.